Bom dia, meus queridos ouvintes da Web Rádio Meimei. É uma enorme satisfação estar em mais um programa Saúde e Espiritualidade. E você? Meu nome é Ricardo Cavalcante, eu sou membro da Associação Médico Espírita de Botucatu e hoje nós estaremos conversando sobre um tema que é a terapia complementar espírita. Para que a gente possa conversar sobre esse tema, eu vou contar aqui para vocês uma história real. Essa história ela está narrada no livro Passe como Cura Magnética, da doutora Marlene Nobre. E quem conta essa história é o doutor Indoval Reiderick, que é um colega de doutrina espírita, médico, lá do Espírito Santo. E ele conta esse caso, que foi um caso vivenciado por ele como médico e como trabalhador espírita, e que talvez vocês que estão ouvindo esse programa possam identificar situações semelhantes, casos como esse, não exatamente igual, mas que se parecem com uma situação como essa, em que a doutrina espírita pôde oferecer algum recurso que permitiu a recuperação de saúde de uma pessoa. Então, o caso que o Dr. Indoval conta para nós, ele é um caso que aconteceu no ano de 1993. Então, nesse ano, um jovem do sexo masculino, que tinha naquele momento os seus 12 anos de idade, ele foi recebido num serviço de saúde com um quadro de dor abdominal muito forte, muito vômito, distensão, e foi diagnosticado com uma condição que nós chamamos de abdômen agudo obstrutivo, ou seja, havia uma obstrução intestinal nesse garoto. E esse jovem já tinha tido, logo que ele nasceu, no seu 4º dia de vida, naquela época havia sido descoberto que uma parte do seu intestino não havia se formado de uma maneira adequada. E fez com que ele, naquele momento, lá no seu 4º dia de vida, tivesse que ser submetido a uma cirurgia para corrigir essa malformação do intestino. E aquilo se resolveu, passaram-se todos esses anos, ou seja, se passaram aí 12 anos, e ele ficou super bem. Esses anos todos nunca teve problema nenhum, e de repente surge esse problema da obstrução intestinal. Isso é uma condição que pode acontecer em pessoas que já tiveram uma cirurgia prévia do intestino, porque o que acontece? A pessoa que já foi submetida a uma cirurgia prévia, eventualmente, não são todas as pessoas, mas algumas que tiveram que fazer esse tipo de cirurgia, elas podem, às vezes, ter uma dificuldade do seu intestino funcionar em algum momento. É como se o intestino ele colasse uma alça do intestino na outra e isso dificultasse que o intestino trabalhasse, que o trânsito intestinal funcionasse de maneira adequada. E aí, o que aconteceu então com esse jovem é que chegou lá então aos seus 12 anos de idade, com esse quadro de obstrução intestinal, ele precisou ser submetido a uma nova cirurgia para poder corrigir essa desobstrução. Mas aí começaram as complicações. Até então estava tudo certo. Ele vai fazer uma nova cirurgia, vai corrigir, vai ficar tudo bem. Porém, ele desenvolve uma infecção dentro da cavidade abdominal. E aí essa infecção é motivo de ter que entrar com alguns antibióticos para tratar essa infecção. Ele tem que ser submetido a nova cirurgia para limpar a cavidade abdominal do pus que forma ali dentro. E aí esse quadro vai se arrastando, porque essa infecção vai ficando cada vez mais difícil de controlar, e aí vai se mudando os antibióticos e vão sendo feitas novas cirurgias, de forma que no total ele acabou sendo submetido a 6 cirurgias para limpar a cavidade abdominal, e usou dos mais diversos tipos de antibiótico que haviam na época, lá em 1993, usando tudo que é possível, e chegou num ponto. Esse jovem já estava há praticamente 6 meses internado em uma UTI, já com uma anemia importante, uma desnutrição importante por conta de todo esse quadro de infecção que não se resolvia.
essa infecção que persistia ainda lá na cavidade abdominal, e ele não melhorava, ele não respondia. E chegou num ponto em que os médicos que estavam cuidando dele falaram para a família: olha, nós esgotamos todas as nossas possibilidades, a gente não sabe mais o que fazer. Chegamos no nosso limite, ou seja, a medicina, com tudo que tem de conhecimento, de recurso, chegou no seu limite. Nós não sabemos mais o que fazer e provavelmente ele vai evoluir para a morte. A família, obviamente, entrou em desespero, em pânico, ficou muito tensa com tudo isso, já estava tensa porque há meses esse garoto lá na UTI e não conseguia se recuperar. Foi quando então eles procuraram a ajuda de um centro espírita. E era justamente o centro aonde o doutor Lindoval frequentava. E lá no centro, então, o que eles falaram para a família? Olha, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar o nome do garoto, a gente leva o nome dele lá para a nossa reunião mediúnica, para a gente ver se tem algum componente espiritual envolvido nesse quadro dele. A gente poderia ir fazer visitas ao hospital para a gente poder aplicar o passe nesse garoto, dar uma água, mesmo que por sonda, mas tentar fazer uma água fluidificada para ele, ir lá fazer um acolhimento fraterno, conversar com ele, fazer prece aqui no centro. A gente pode fazer a prece, né, uma prece que a gente chama de intercessória, para poder ajudar o garoto. É tudo aquilo que dentro de um centro espírita a gente oferece de socorro quando uma pessoa chega com algum problema assim de saúde. E foi tudo isso que foi feito. E aí então eles começaram a visitar esse garoto, né, diariamente no hospital, e a família autorizou então que o pessoal do centro entrasse, então que aplicasse passe. Eles aplicavam lá, davam um pouquinho lá de água fluidificada para o menino tomar, e faziam, né, diariamente lá no centro todas as atividades, o pessoal fazendo prece, né, as preces para o menino. E também foi levado o nome dele lá para a reunião mediúnica. E aí na reunião mediúnica eles receberam algumas comunicações e identificaram que esse quadro todo que o garoto estava enfrentando, isso era um resgate que ele tinha de um problema do passado. Esse jovem havia se envolvido ele traficava escravos da África para o Brasil em existência passada, e tinha um problema muito forte ligado a isso, né, com a morte de muitos escravos que ficavam sob responsabilidade dele e ele os maltratava. Isso fez então com que ele tivesse que resgatar dessa forma esse quadro, essa existência passada dele. Então isso tinha um processo de certa forma obsessivo envolvido nisso, porque esses espíritos que desencarnaram lá naquela existência como escravos exerciam sobre ele um sentimento de ódio, de vingança, e por isso estavam ali presentes e queriam de alguma forma prejudicá-lo. Então foi feito todo um processo de desobsessão, e também com todo esse recurso, passe, água fluidificada, de maneira que depois que eles começaram a fazer tudo isso, vejam só, o menino estava há 6 meses no hospital, sem a menor perspectiva por parte da equipe médica. A partir do momento que começam a fazer toda essa parte de terapia, 14 dias depois, esse menino estava indo de alta para casa, com a sua infecção resolvida e se recuperando de uma maneira impressionante, que os médicos que o assistiam naquela época não conseguiam entender como ele havia se recuperado dessa forma. Casos como esse são casos que aparecem muito na casa espírita, e aqueles que trabalham, principalmente quem trabalha no acolhimento fraterno, quem trabalha com passe, quem trabalha nas reuniões mediúnicas, nas reuniões de desobsessão, certamente já ouviu muitas dessas histórias. E isso tudo tem a ver com o que nós estamos chamando de terapia complementar espírita. O que é isso? São aqueles recursos que a doutrina espírita vem nos oferecer e que a gente pode empregar isso em prol da saúde nossa, da saúde das pessoas com as quais a gente convive. É um recurso que a doutrina vem nos ensinar. E vejam bem, por que nós chamamos de terapia complementar espírita? Esse nome complementar ele é muito importante,
porque ela não tem o objetivo de substituir os tratamentos que já são oferecidos pela medicina tradicional. Em momento algum, na doutrina espírita, haverá essa recomendação de que, olha, abandone o tratamento médico, não esquece o que o seu médico está falando e vá fazer só o que a gente está dizendo. Toda vez que a gente ouve isso, a gente diz, isso não é da doutrina espírita, porque a doutrina espírita ela tem o propósito de complementar o trabalho que a medicina terrena já está oferecendo. Então, é muito importante que a gente faça as duas coisas. A gente procure a assistência médica formal, aquela assistência que a medicina da Terra oferece, seja a medicina alopática, seja a medicina homeopática, não importa, mas a medicina que, vamos dizer assim, o mundo físico nos oferece. Essa medicina ela precisa ser procurada toda vez que a gente está doente. E é importante que a gente também faça uma terapia espiritual complementar. Por quê? Porque dificilmente os nossos problemas são puramente físicos ou puramente espirituais. É muito comum que a gente tenha a combinação de fatores que estão envolvendo aquele problema. Kardec já nos alertava lá no livro dos médiuns que era muito difícil identificar, por exemplo, o limite entre uma doença orgânica e um processo obsessivo. Muitas vezes a gente não vai conseguir saber, olha, isso daqui é puramente uma obsessão ou isso daqui é puramente uma doença orgânica. É muito provável que a gente tenha um pouco dos dois. Ali, afinal, nós somos espíritos que estamos em evolução, estamos na nossa trajetória de aprendizado, de crescimento, e com certeza todos nós cometemos muitos erros no passado, muitas faltas no passado, e temos que resgatar muitas coisas. Certamente, nós trazemos do passado muitos daqueles espíritos que prejudicamos, que causamos algum mal e que na presente existência podem de alguma forma estar nos perturbando ou querendo se vingar de nós. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência, entender que todos nós somos suscetíveis num momento de adoecimento e vejam, adoecimento não significa que porque são os obsessores que me adoeceram. Não, a gente pode se adoecer por nós mesmos, mas o que os obsessores podem fazer? Eles podem aproveitar aquele momento de enfraquecimento para nos prejudicar. E aí, porque geralmente quando a gente adoece, a gente fica mais emocionalmente frágil. Então é importante que a gente entenda isso. E por isso que você fazer a combinação dessas terapias, a terapia médica e a terapia espiritual, ela sempre vem beneficiar. Então esse conceito é muito importante. A terapia espírita ela é uma terapia complementar e não uma terapia alternativa, ou seja, ela não substitui aquilo que a medicina já vem oferecer. Certamente, a gente, baseado inclusive no que nós já discutimos em programas passados, nós na doutrina espírita entendemos que muitas das nossas doenças, dos problemas de saúde que nos envolvem, eles não têm apenas no corpo físico as suas origens, mas eles têm também a origem na alma, em decorrência justamente dessas faltas que nós cometemos no passado, como no caso dessa história que eu contei para vocês, como esse garoto, que o seu problema vinha de existência passada. Ele se manifestava agora no corpo como uma doença, mas ele decorria de um problema, de uma atitude errada que ele teve no passado e que agora ele precisava resgatar. Então, isso também corrobora para nós de que a terapia espírita, ou seja, você fazer uma abordagem espiritual, também é importante porque vai nos auxiliar de uma maneira bastante significativa. Na terapia espírita, nós temos alguns recursos que são oferecidos, como a prece, como a água fluidificada, como o passe magnético, como a desobsessão, a prática da caridade e a educação da alma. São 6 itens que a gente elenca para a terapia espírita. Nos próximos programas, nós estaremos falando um a um sobre a prece, sobre a água fluidificada, sobre o passe magnético, sobre a desobsessão,
sobre a prática da caridade e a educação da alma, todos como ferramentas para a construção da nossa saúde. Um grande abraço a todos vocês, tenham todos um ótimo dia.